Bom dia, Deus! Aqui sou Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por colocar teu exército à nossa disposição a todo segundo, Senhor, nos protegendo de todo o mal do falso e mentiroso. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, atende, Pai, a oração de cada um que está orando com o Senhor todo santo dia, Pai. Cada um que te pede cura, libertação, que te pede, Pai, ajuda para continuar até chegar a estar com o Senhor no paraíso. Cuida, Pai, de cada um de nós, nos protege, pois, como o Senhor disse, está cada vez mais difícil estar com o Senhor, andar na verdade e na justiça. Hoje o mal impera, hoje a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. A justiça virou injustiça. Hoje o mal está tendo mais valor do que o bem, mas confiamos em Ti. Protege-nos, Pai, nos dá força. Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Mateus, capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Vejam que Jesus foi traído. Traidores com Jesus, ele não perdoa. Não usaram arma, que o Judas traiu ele sem usar arma, apenas com a palavra de Deus e com a proximidade a Jesus Cristo. A amizade é pior do que qualquer arma do mundo, porque pelo amigo você fica de corpo aberto, você não se protege. E aí Jesus foi levado. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Falso testemunho. Muitas pessoas foram condenadas igual Jesus está sendo aqui. Falso testemunho. Hoje muitas pessoas propagam mentiras, se agarram com mentira e com mentirosos. Deus condena todos. E não achavam. Olha só. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram duas testemunhas falsas. Olha só, mostraram muitas testemunhas, não aceitaram. Aí apareceram duas. E disseram, ele disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que vos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora as suas blasfêmias. Que vos parece? E eles responderam, disseram, o é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam,
Este também estava com คุณ Jesus, ยังไม่รับสายเหรอ o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: ยู não conheço ไม่ tal ฉันจะ homem. ชงว่าไอ้ปุณ E เนี่ย daí a มีแฟนในโรงเรียน pouco, เดียวกัน aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. ใครจะกล้าแทรกคู่นี้วะ E imediatamente o galo ถ้าปุณก็ชอบคน cantou. อื่นนะคือไม่ใช่สมองหรอก E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. ขอใส่หน่อยดูด้วย Capítulo 27. E, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, น้องแนนมาเลี้ยงกินอะไรหวานๆ dizendo: ดีจะได้ไม่เครียด pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Veja, Pedro reconheceu que Jesus era inocente, mas o trabalho foi feito. Muitos estão fazendo isso hoje, condenando pessoas inocentes เขาอาจจะ e ยุ่งๆ não เปล่า se แต่ก็ arrependem. มีงานบอกแล้ว Pedro, ao menos aqui, se arrependeu. Mas muitos hoje abandonaram a Deus por poder, dinheiro e bens. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. ฉันจะได้ไม่ E ต้องห่วง tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultar ถ้าคนที่ดีอะ dos กับคน estrangeiros. ที่รัก Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pôncio Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. Versículo 18. Gente, olhe, Jesus aqui foi entregue pela traição. Não havia uma arma com Judas, apenas a amizade com Jesus. E as pessoas que foram curadas e beneficiadas por Jesus o condenaram com mentiras. Todas as testemunhas mentirosas. E agora colocou Jesus e a pior criminoso do mundo para a disputa. E o povo vai escolher Barrabás. Em 2026 está do mesmo jeito. O povo está crucificando quem os ajuda. Está abandonando Deus e partindo para o lado do diabo.
Recebam todos o pão da vida, sejam curados, um excelente